E o Agricultura BR está de volta e eu vim aqui para a área externa do pátio do Canal do Boi para falar sobre uma pauta muito interessante, um tema que traz resultados tanto para a pecuária quanto para a preservação ambiental. É por isso que eu vou conversar agora com o Renato Roscoe, ele que é diretor do Instituto Taquari Vivo e participa do programa conosco. Renato, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Como que essa iniciativa ela tem trazido contribuição e melhorado principalmente os parâmetros numa região tão importante no Mato Grosso do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o Instituto Taquari Vivo, que é uma instituição que foi formada, constituída exatamente para tentar lidar com os grandes desafios do rio Taquari, né? O rio Taquari é um rio que corta um planalto muito arenoso e é um dos maiores contribuidores para a formação da bacia pantaneira. O rio Taquari forma 36% da planície pantaneira, né, os sedimentos do Taquari. E o rio Taquari, ao longo dos últimos 40 anos, 50 anos, ele vem sofrendo uma ocupação nas suas cabeceiras, e essa ocupação muitas vezes foi um pouquinho além do que seria possível. E isso intensificou os processos de erosão. E aí você tem aquela cadeia, né? Erosão, assoreamento, e aí isso reflete lá embaixo no Pantanal, nos arrombados, que são um problema sério lá na planície pantaneira. E Renato, e essas ações que estão sendo feitas, né, os serviços ambientais, eles têm gerado ali um resultado muito importante, inclusive alterando a pecuária da região. Exato. Quando a gente começou a pensar, né, a gente veio de baixo para cima. Nós viemos a partir dos problemas criados pelos arrombados lá embaixo, principalmente o arrombado do Caronal, que inundou uma área de 650 mil hectares, né, o rio Taquari mudou de curso, né, hoje tem 150 quilômetros de rio seco de um lado e 650 mil hectares alagados do outro, né? Então a gente veio de lá, bom, mas o que causou isso? O que causou isso foi o assoreamento. E o assoreamento está ligado a quê? Aos processos erosivos no Planalto, do lado de fora do Pantanal. A gente falou, bom, mas e para resolver isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos recuperar as áreas de APP, reservas legais, né? Então há um processo de recuperação ambiental, mas também nós precisamos ajudar os produtores a melhorarem a sua própria pecuária, as suas atividades. Como? Fazendo terraceamentos, contenção de solo e a recuperação de suas pastagens. Então, ao mesmo tempo que a gente estimula a recuperação ambiental, a gente também estimula a recuperação da produtividade desses produtores, né? Como que a população na localidade regional ali, ela tem recebido as ações do Instituto e principalmente os resultados que já começam a aparecer e que estão sendo mostrados? Exato, a gente tem feito várias ações, né? Primeiro uma ação mais territorial, de análise do território mesmo, com análise de toda a bacia, né? Com imagens de satélite, vendo onde estão os pontos críticos, onde a gente deve direcionar nossas ações, e também trabalhado em projetos piloto, onde a gente já aplica as técnicas. Os produtores ficam muito satisfeitos, eles estão super interessados em recuperar suas áreas. Eu não conheço um produtor que não se incomode em ter sua área sendo degradada. Eu não conheço, né? Então, quando a gente leva para eles uma luz, uma possibilidade de solução para esse problema, eles ficam muito satisfeitos, né? Bom, o Taquari ele tem uma relevância muito forte no Mato Grosso do Sul, principalmente para as regiões pantaneiras, né, os pantanais do Mato Grosso do Sul. Em relação ao que se pode esperar da iniciativa, principalmente projetando os resultados que se podem colher dali, o que vocês enxergam neste momento? Olha, a gente enxerga, primeiro, é um problema que aconteceu em 20, 30, 40 anos, né, esse processo de aumento da erosão e assoreamento dos rios. Não é um processo que vai ser revertido em 5 anos, 10 anos. É um projeto também para 20, 30 anos, 40 anos. É a mudança de um padrão de produção numa região. A cultura ali, é possível mudar a maneira de trabalhar? Totalmente, nós temos tecnologia para isso, a pecuária avançou demais. É importante dizer que 90%
da bacia é de pecuária, né? E a pecuária avançou muito, a pecuária vem passando por investimentos mais intensos, e a gente entende que nos próximos 10, 20 anos nós vamos ter uma transformação completa daquela região, com sistemas produtivos mais sustentáveis, e que nós vamos ter mais produção de carne, mas com menor degradação dessas pastagens e maior preservação do meio ambiente. Ali nós temos uma região de produção de animais que, dentro das suas características e parâmetros, é praticamente um animal orgânico. Ele se alimenta de pastagem. Tem toda a situação, né, que nós temos de desenvolvimento da pecuária na região, que mostra uma característica importante, trabalhando junto com aquele meio ambiente, e tem agora essa questão da recuperação da região. É também um produto que sai dali diferenciado, Renato, que eu sei que você também atua nessa área. Sim, sim, é um produto que sai diferenciado. E outra coisa também que os nossos produtores sempre reivindicam, e com razão, os serviços ambientais que eles prestam à sociedade como um todo, né? E aí a gente pode citar alguns: o serviço ambiental de reservar carbono nas reservas legais, APPs, etc. O serviço ambiental de preservar a água dentro da paisagem. Como é que é isso? Você tendo pastagens bem manejadas, terraços, curvas de nível, estradas bem desenhadas, você consegue que a água infiltre e permaneça dentro da paisagem, em vez de escorrer de uma vez, causar enxurradas fortes e erosão. Então tudo isso, a preservação da biodiversidade, tudo isso vem junto com o nosso produto. Então a partir do momento que a gente começa a mostrar essas coisas, o produtor entra num processo desse e consegue mostrar que o seu produto é produzido preservando as nascentes, preservando os nossos recursos hídricos, a biodiversidade e a água, né, sem contar do carbono, seguramente esses produtos são diferenciados. Tá certo, Renato, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, e desejo, claro, sucesso para a iniciativa, que realmente traz resultados muito importantes para toda a sociedade. Eu que agradeço, e nós ficamos à disposição, o Instituto está aí para ser um fio condutor ao longo do tempo das ações. Nós sabemos que já tem várias ações que já foram feitas e que continuam sendo feitas no Rio Taquari, mas a gente se coloca como aquele fio condutor que passa de governo para governo, de geração para geração, para a gente resolver esse problema que é crônico e precisa de muito tempo para ser resolvido.